Vamos acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro 4, a partir do verso de número 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. O Senhor abençoe ricamente a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, invocar no nome de Deus, suplicar o seu auxílio na exposição da sua santa palavra. Santo Deus, eterno Pai, estamos diante da tua palavra, estamos diante de verdades tão preciosas, tão profundas, tão sérias, de implicações eternas na nossa vida, e que possamos, ó Deus, então dar toda a nossa atenção, toda a nossa consideração à tua voz, para que a nossa vida seja amoldada pela tua palavra. E assim, ó Deus, rogamos o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, na exposição da tua palavra, a tua verdade seja proclamada, a tua verdade seja compreendida. Que privilégio, Senhor, é ouvir a tua voz. Que privilégio, Senhor, é saber que o Senhor não nos deixou perdidos, mas o Senhor comunicou graça, misericórdia, salvação a pecadores, para que possamos compreender o teu evangelho, crer nele, obedecer a ele e esperar no Criador fiel, encomendando a ti a nossa alma. Abençoa-nos, ó Deus, assim, socorre cada um aqui, supra as necessidades, a minha também, a tua palavra nos alimente, fortalece-nos, ó Deus, para que na exposição da tua palavra possa ser feita com fidelidade e com toda a aplicação. Fica conosco, assim apieda-te de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento na vida de uma pessoa, sobretudo sofrimento intenso, e o sofrimento também pela fé, transforma a nossa postura. Via de regra, quando estamos sofrendo ou passando por alguma dificuldade muito grande, nós temos uma tendência, podemos dizer, natural, para não falar carnal, de autopreservação, de modo que nos voltamos para nós mesmos. Quando estamos sofrendo, esquecemos do mundo, esquecemos
das outras pessoas, em geral. E nos preocupamos apenas com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Esquecemos dos outros. Em casos mais graves, por vezes por conta de um sofrimento que vem de uma perseguição pela fé, é esse o contexto, podemos ainda de forma mais carnal, mais pecaminosa, sermos tomados de um espírito vingativo. Desejar o mal daqueles que nos causaram o mal. Em outros casos, eu diria que isso ocorre de forma mais comum. Quando vem o sofrimento pela fé, podemos ser tomados também de desânimo. Não somos estimulados a continuar. O sofrimento, por vezes, é como que um freio na nossa vida. Não queremos perseverar e continuar servindo a Deus. Talvez passe pela cabeça de alguém que está sofrendo pela fé a pergunta: se realmente vale a pena tudo isso, todo esse sofrimento que estamos passando, vale a pena mesmo perseverar? Viver uma vida distintamente cristã, que é contrária ao mundo, que causa tanta ofensa ao mundo, vale a pena sofrer tudo isso? Olhamos para a vida dos ímpios, para aqueles que não seguem a Cristo, nem se preocupam em viver uma vida que seja para a glória de Deus, e por vezes o que vemos, pelo menos aparentemente, pessoas felizes, vemos pessoas que não estão passando talvez por dificuldades, vemos pessoas que não têm que enfrentar oposição, renúncia, ao contrário, eles vivem a vida da sociedade como um todo, estão perfeitamente acomodados nesse ambiente, desse mundo, e vivem aqui com muita tranquilidade. Olhamos por outro lado a nossa própria vida, chamada vida cristã, genuína. E o que vemos são lutas em todo o tempo, renúncia do nosso próprio eu, que traz dor, é claro, limitações, dificuldades, aquilo que o apóstolo Pedro chama aqui nessa passagem de fogo ardente que surge no meio de vós. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E comparamos a nossa vida com a vida do ímpio e perguntamos: vale a pena mesmo tudo isso que estamos passando pela fé? Isso talvez aconteça de forma muito prática, talvez no seu trabalho. Você procura viver para Deus com toda integridade, com toda honestidade. Procura ser zeloso no seu trabalho. E como a sua consciência é para com Deus e não para com os homens, você não cede às pressões da imoralidade, do roubo, da exploração, da mentira. E por isso você sofre. Sofre literalmente a pobreza, ou sofre algum tipo de provação financeira. Você olha para o seu colega de trabalho, que não tem nenhuma preocupação com essas coisas, e o que você vê? Prosperidade, facilidade, progresso. Em todas as áreas, pode ser no trabalho, pode ser na sua vida familiar, até mesmo na sua vida com relação à questão sexual. Como um jovem, você olha para a sua consciência diante de Deus e procura viver em pureza diante do Senhor. E nós sabemos a dor e a dificuldade que isso traz. Você olha por outro lado para o ímpio, desfrutando de todos os prazeres e de todas as facilidades e todos os gozos. Vale mesmo a pena tudo isso? Meus irmãos, é essa pergunta que eu penso que o apóstolo Pedro responde para nós nessa passagem. Especialmente nos versículos que queremos considerar, do verso 17 ao verso 19. Aqui, meus irmãos, nessa passagem, o apóstolo Pedro apresenta para nós o sofrimento com respeito a uma perspectiva eterna. Sim, ele apresenta comparações entre a vida do crente, sofrida nessa vida,
E a vida do ímpio, que talvez aparente ser uma vida de facilidade, mas ele apresenta as comparações corretas que nós devemos fazer. Não as nossas comparações carnais, que nos levam ao desânimo, nos levam a um sentimento talvez de vingança, mas ele apresenta as comparações celestiais. E isso para nos levar a uma disposição de perseverança no meio do sofrimento. Nós podemos já responder que sim, vale a pena tudo isso. Vale a pena sim servir a Cristo a despeito de todo o sofrimento. E aqui o apóstolo Pedro nos apresenta mais uma razão. Eu diria então que essa passagem apresenta para nós o seguinte tema: uma perspectiva eterna do sofrimento temporal. Uma perspectiva eterna do sofrimento temporal. E o apóstolo Pedro apresenta, meus irmãos, 3 verdades importantes. Primeiro, um julgamento iniciado na casa de Deus, no verso 17, primeira parte. Um julgamento iniciado na casa de Deus. Em segundo lugar, uma comparação aterradora. Segunda parte do verso 17, verso 18. E por último, uma palavra de aplicação que nós vemos é uma disposição perseverante em fazer o bem na confiança em Deus. O julgamento iniciado na casa de Deus, uma comparação aterradora e uma disposição perseverante em fazer o bem na confiança em Deus. Meus irmãos, então a primeira coisa que nós vemos nessa passagem, aqui no verso 17, no iniciozinho do verso 17, é o apóstolo Pedro apresentando para nós o nosso sofrimento, no sofrimento do crente, vivendo pela fé, sobre uma perspectiva eterna, apresentando que o juízo já começou na casa de Deus. Aqui nós vemos o seguinte, ele fala no verso 17, acompanhe comigo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Meus irmãos, o que nós temos visto, dando um passo para trás, aqui no texto, olhando o contexto mais amplo da carta, sobretudo essa última parte que temos considerado no capítulo 4, a respeito do sofrimento, é que o apóstolo Pedro, ele tem se dedicado, inspirado pelo Espírito Santo, a transformar a nossa mentalidade, a nossa perspectiva a respeito do sofrimento cristão. Nós, quando pensamos em sofrimento, nós sabemos e pensamos imediatamente, associamos o sofrimento cristão a todo tipo de coisa negativa. Dor, lamento, fadiga, trabalho, lágrimas, rejeição, insultos, injúrias. Todo tipo de coisas que queremos, por um lado, abandonar o sofrimento, rejeitá-lo de todo jeito. Como se fosse alguma coisa estranha na vida cristã, como ele apresenta. Mas o que Pedro nos apresenta, meus irmãos, é uma outra perspectiva do sofrimento cristão. Ele apresenta para nós a normalidade do sofrimento na vida cristã. Longe de ser algo estranho, a ser rejeitado, como muitas igrejas usam como slogan, não é pare de sofrer. Longe de ser um sofrimento dessa natureza, o sofrimento na vida cristã é algo normalíssimo e esperado. Mais do que isso, ele fala da bem-aventurança daqueles que sofrem pela fé. Aqueles que sofrem pelo nome do Senhor Jesus Cristo são bem-aventurados e felizes. Eles se associam a Jesus Cristo. É motivo de alegria no presente, ele fala. Motivo de grande exultação no futuro. Nós vimos de forma muito especial, na última ocasião, o link que o apóstolo Pedro, faz entre o sofrimento e a glória de Deus. Sofremos com o Filho, Deus, o Filho, Jesus Cristo, somos coparticipantes do seu sofrimento, mas ele fala, nós regozijaremos com ele na revelação da sua glória. Ele fala do Espírito Santo,
que é quem nos capacita a enfrentar o sofrimento. Mas Ele é o Espírito da glória que habita em nós. Somos como que templos do Espírito Santo. O Deus de toda glória está conosco, mas Ele fala do Pai também. Ele é aquele que tem destinado o sofrimento para nos provar. É Ele quem ordena o sofrimento nas nossas vidas. Mas Ele fala, no final do verso 16, que se sofremos como cristão, devemos glorificar a Deus o Pai. Nós entendemos. Com o nome de Jesus. Há um link muito estreito entre o Deus triuno e a sua glória e o sofrimento pela fé. Mas aqui, meus irmãos, de forma um pouco diferente, do verso 17 ao verso 19, o apóstolo Pedro, então, ele apresenta o sofrimento relacionado a outra experiência da vida cristã. Ou podemos dizer, outra experiência da vida humana como um todo. Aqui o apóstolo Pedro, especialmente, ele relaciona o sofrimento pela fé com o juízo de Deus. O sofrimento pela fé com o juízo de Deus. É isso que ele fala no verso 17. Todo o contexto é esse de sofrimento. E aí ele traz essa afirmação no verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo de Deus tem tudo a ver com o sofrimento cristão. É uma expressão que talvez traga alguma estranheza para nós. Como é que a casa de Deus é julgada? É levada a juízo? E o que é que isso tem a ver com o sofrimento? Quando o apóstolo aqui ele se refere à casa de Deus, nós sabemos que ele está se referindo não ao mundo como um todo, mas ele se refere ao povo de Deus, à igreja. Essa é a designação. Ele mesmo, no segundo capítulo dessa carta, no verso 4 e 5, especialmente no verso 5, ele se refere à igreja como aquela casa espiritual edificada por Deus, tendo o fundamento Jesus Cristo, que é a pedra angular. Nós somos essa casa espiritual. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, de forma explícita, ele diz que a igreja ele é a casa do Deus vivo. A igreja aqui é a casa de Deus e ele diz, porquanto ou porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O que significa isso? Como crentes na casa de Deus podem ser levados a juízo? E o que isso tem a ver com o sofrimento? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que ele quer dizer com essa expressão juízo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Pedro não está dizendo, e aqui ele estaria se contradizendo, que a ocasião de começar a condenação na casa de Deus é chegada. Ele não está usando a palavra juízo no sentido estrito da sentença condenatória que é emitida no final de um processo de julgamento, ou juízo, ou a condenação. Não pode ser. Afinal de contas, logo no verso seguinte, no verso 18, ele fala que o justo é salvo. É com dificuldade que o justo é salvo. E ele faz uma distinção, apenas no verso 17 mesmo, a respeito do destino desses que estão na casa de Deus, com o destino daqueles que não obedecem ao Evangelho. Logo, ele não está falando de juízo no sentido de derramar o seu juízo, ou de nos condenar, mas ele usa a palavra juízo, e aqui essa palavra no grego pode ter esse sentido, no sentido mais amplo de todo o julgamento de Deus. A palavra juízo tem esse sentido aqui. Ele está fazendo uma referência não à condenação que pode ser emitida como a sentença final no processo de julgamento, mas ele se refere a todo o processo de julgamento, que pode resultar numa condenação, ou não. Numa condenação ou numa absolvição, por meio dos méritos de Cristo, é claro.
E o que o apóstolo está dizendo então, meus irmãos, é que os crentes na casa de Deus já estão passando por esse processo de julgamento. Isso é importante para nós considerarmos. É claro que o crente não será condenado, não é? A palavra de Deus nos ensina de forma muito clara essa verdade do Evangelho, que aqueles que obedecem ao Evangelho, que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, já nenhuma condenação há para eles. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, abraçá-lo, sofrer pelo seu nome, depositar toda a nossa esperança nele, seguir após ele, é ter a certeza da absolvição diante do juiz de toda a terra. Quando nós entrevistamos as pessoas para ser recebidos como membros na igreja, eu sempre pergunto, o que você dirá quando você comparecer na presença do juiz de toda a terra? Você tem a certeza da salvação? Você tem a certeza da absolvição diante daquele que irá emitir uma sentença final? Se sim, por quê? A resposta esperada é claro, sim, eu tenho certeza porque eu confio em Jesus Cristo. Nele eu tenho certeza da absolvição. Nele eu tenho certeza que a sentença será favorável para comigo, porque ele tomou o meu lugar. Isso é o Evangelho. Mas o fato de que seremos absolvidos no final não significa que não seremos julgados. Se existe uma absolvição no final, existe um julgamento no qual todo homem, toda criatura de Deus haverá de passar. Existe uma noção equivocada na mente de alguns crentes, pensando que quando você crê em Jesus, acabou, você não vai mais comparecer perante o tribunal de Deus. Que Deus não é mais juiz para você, você não deve mais enxergá-lo dessa maneira, apenas como o seu Pai Celestial, o seu Salvador, não mais como juiz, não, mas isso é equivocado. A palavra de Deus nos ensina claramente, meus irmãos, que todos compareceremos perante o tribunal de Deus para ouvir a sua sentença. Aqueles que estão em Cristo serão absolvidos e serão encaminhados para a salvação. Mas haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. O apóstolo Paulo, alguns textos que falam isso, por exemplo, Paulo em Atos 17, no verso 31, ele diz que Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Ele estabeleceu esse dia final, não será adiado, como vemos nos nossos julgamentos humanos. Mas ele marcou esse dia e vai chegar. E todos serão julgados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele é ainda mais enfático. No capítulo 14, no verso 10, ele diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, e aqui ele se inclui. O próprio apóstolo Paulo, naquele grande dia, o dia do juízo, ele haverá de comparecer-se na presença do juiz de toda a terra. E no verso 12 de Romanos 14, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A pergunta, por assim dizer, que nós fazemos aqui como conselho da igreja para receber pessoas como novos membros, Deus irá fazer. Seus pecados serão apresentados diante de Deus, todos eles, e o juiz haverá de decidir o que há de fazer com aqueles seus pecados. Ou, para com os crentes, o que ele já fez com aqueles seus pecados na cruz do Calvário. Mas uma sentença precisará ser emitida por Deus. Apocalipse é ainda mais detalhado. No capítulo 20, verso 13 de Apocalipse, o Senhor chega a dizer que na ressurreição dos mortos, um por um será julgado diante de Deus pelas suas obras. Um por um. Ninguém escapará, meus irmãos.
Como crentes, precisamos, aqueles que habitam na casa de Deus, precisamos compreender que é um julgamento a ser executado. Deus é juiz. Não podemos esquecer essa realidade. O próprio apóstolo Pedro deixa isso explícito, não é? No capítulo 1. Os irmãos devem se lembrar. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 17. Quando ele relaciona Deus como Pai, mas também como juiz, e a implicação disso para os crentes. 1 Pedro 1, 17, ele fala: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus vai julgar sem acepção de pessoas. Não vai existir pressão no gabinete de Deus, como vemos por aí, para que você receba, crente, um tratamento VIP e possa fugir do julgamento. Ou que você tenha o seu julgamento adiado, postergado, ad eterno, como vemos por aí. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele julga sem acepção de pessoas. Tema a Deus, portanto, ele fala. Ele é Pai, mas ele é juiz. E o que ele está dizendo, voltando aqui para o nosso texto, é que este julgamento, sobretudo com respeito à casa de Deus, já começou. É interessante considerar isso, não é? Quando pensamos no juízo, Deus como juiz, geralmente pensamos no último dia. O dia do juízo, é assim que pensamos, não é? Aquele grande dia, Deus vai tomar, por assim dizer, a sua toga de magistrado universal, vai assentar-se para julgar e vai emitir as suas sentenças e vai então iniciar um julgamento de toda a humanidade, um por um. Mas Deus já é juiz. E ele já está julgando. O julgamento já começou. A sentença final será emitida no dia do juízo. Esse é o dia D, é o dia final. É um dia onde o Senhor vai reunir todas as suas evidências, todas as provas, onde ele vai montar, por assim dizer, toda a sua defesa ou acusação contra nós, pois ele é juiz e acusador. E vai emitir a sentença final. Mas o julgamento já começou. E é nesse ponto que entra então o nosso sofrimento. O sofrimento pela fé. O sofrimento pela fé, meus irmãos, não são casualidades dessa vida. Não são dificuldades que nós enfrentamos meramente no convívio com pessoas que pensam diferente de nós. Nós somos crentes, eles não são crentes. Nós temos uma visão de mundo muito firme, muito, podemos dizer, radical, que vai contra tudo aquilo que eles pensam e, obviamente, vamos ter conflitos. O sofrimento cristão vai muito mais além disso. O sofrimento cristão, meus irmãos, o próprio apóstolo ele deu uma deixa aqui no início dessa passagem, é destinado por Deus para nos provar. Não é algo que vem meramente de homens, vem do próprio Deus. E aqui o Deus revestido na sua condição de juiz. É Ele quem viu os sofrimentos para nos testar, para ver se de fato a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é fogo de palha, é balela, ou se a nossa fé de fato é genuína. O Senhor, meus irmãos, aqui nessa nossa vida e no sofrimento que nós experimentamos, Ele está coletando as suas provas. Ele está validando o nosso discurso, a nossa profissão de fé. Ele vai testando isso, para no final Ele ter toda a evidência para emitir a sua sentença com respeito à nossa vida. No verso 12 ele diz isso, não é? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E aqui nós podemos parafrasear um pouco o que o apóstolo Pedro falou no verso 12, linkando com o que ele diz no verso 17, e dizer: amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a gerar provas, podemos assim dizer, pelo próprio Deus, a respeito da qualidade da nossa fé. O juízo já começou. O julgamento já está em curso. E cada sofrimento pela fé, cada luta é determinada pelo juiz, para ver se a gente passa ou não no detector de mentira, por assim dizer. Se a fé em Cristo, ela de fato é operante. Ou não. Meus irmãos, isso é muito importante, tem uma aplicação muito grande para nós, eu penso. Que para nós, muitas vezes, nós pensamos da seguinte maneira: a vida presente, o que acontece hoje, não tem tanto impacto com o porvir. O que importa, em primeiro lugar, é que Jesus Cristo morreu. É claro que isso importa. E o que importa é que, pelo menos na hora da morte, até ali naquele último segundozinho, que eu ainda tenho um fôlego de vida, eu creio em Cristo. Ali em si, naquele último momentozinho, eu creio em Cristo, pronto, minha vida já era, não tem importância. Aí eu vou ser salvo, porque o juízo ainda não começou. Porém, não é isso que o apóstolo está nos dizendo. O julgamento pela casa de Deus já começou. O Senhor já está provando a nossa fé, já está testando a nossa fé, já está coletando as provas, e nós precisamos considerar isso com a seriedade que isso traz para o nosso viver. O seu comportamento no dia a dia é um, num tribunal é outro, não é? Se você tem uma causa a ser julgada, e você é convocado pelo juiz para comparecer na presença dele, na presença do juiz, você sabe, está no momento oficial, debaixo de juramentos que você faz de falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e todo aquele contexto jurídico do tribunal, toda aquela pressão juiz na sua frente, o juramento que você faz tem um efeito em você para que você se comporte na presença do juiz. Pois o julgamento já começou, meus irmãos. Como vivemos em pó, Deus está olhando, provando, testando. Os bodes já estão sendo separados das ovelhas, agora mesmo. Os hipócritas, pelo sofrimento, já estão sendo desmascarados. E aqueles que não têm uma fé genuína em Jesus Cristo, muito antes do dia final, pela aprovação de Deus, já são lançados fora. Não é isso que diz a parábola do semeador? Que naquele terreno pedregoso, muitos representam aqueles que receberam a fé com alegria, mas que se escandalizaram pelo sofrimento e as perseguições e abandonaram. O Senhor já está ali emitindo o seu juízo. A separação final entre os condenados e os absolvidos já está sendo feito agora na casa de Deus. E isso o Senhor faz pelo sofrimento, pelo fogo. É a maneira do juiz testar as nossas afirmações com respeito à fé, se cremos verdadeiramente ou não. Mas ele, meus irmãos, com base nessa primeira realidade, de que para nós, especialmente os da casa de Deus, nós já estamos sendo julgados, e o sofrimento então tem esse papel de no julgamento de Deus, ele apresenta para nós, em segundo lugar, uma comparação aterradora, que de fato deve estremecer todo aquele que é descuidado para com Deus. Ele diz o seguinte no verso 17, segunda parte: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E no verso 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo?
Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Meus irmãos, aqui ele apresenta essa comparação. Muito importante. Ele fala assim, olhe para a sua vida. Não é assim que nós começamos a introdução? E o que você vê, de fato, é um julgamento difícil, duro. Deus lhe provando, Deus lhe testando, enviando o seu fogo provador, purificador. E é difícil. Mas ele diz o seguinte: se primeiro vem por nós, que seremos salvos, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, nesse processo difícil de julgamento de Deus, quando Deus faz passar a nossa fé por todos os testes para ser validado, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Essa é a comparação correta que devemos fazer. É interessante observar as duas comparações que ele faz, não é? A primeira, não as duas perguntas são paralelas, mas os dois elementos da pergunta. A primeira é a comparação entre as próprias pessoas. Na primeira pergunta ele diz, qual será o fim? Ele compara nós com aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. E na segunda pergunta ele compara o justo com o ímpio, também chamado de pecador. Essa é a comparação correta. Essa é a divisão que Deus vai fazer naquele grande dia, no seu julgamento, entre os que serão absolvidos e os que serão condenados. Os absolvidos são nós, que obedecemos ao Evangelho, e os justos diante de Deus. Os condenados são os que rejeitam o Evangelho, pois não o obedecem. E o ímpio, pecador. Meus irmãos, é importante compreender essas coisas aqui. Interessante observar como a forma como o apóstolo fala daqueles que hão de ser absolvidos, que hão de ser salvos, como aqueles que são os que obedecem ao Evangelho, que andam em justiça. Interessante que ele não fala meramente crer no Evangelho, não é? Interessante observar isso. O Evangelho, meus irmãos, é algo que é obviamente para ser crido, sobretudo, é o fundamento de todas as coisas. A justificação é pela fé somente. Nós cremos na obra do Senhor Jesus Cristo, que na sua cruz ele rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós, a lei não mais recai sobre nós, recai sobre ele, e isso tudo nós cremos pela fé. E somos salvos confiando em Cristo. Mas a salvação, meus irmãos, no seu sentido mais amplo, ela inclui obedecer a Cristo. O Evangelho é algo para ser crido, mas o Evangelho é algo também para ser obedecido. E aqueles que não obedecem ao Evangelho, não se iludam, pois não verdadeiramente creem no Evangelho. Devemos crer no Evangelho no sentido de que Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é o mediador do seu povo, o único mediador entre Deus e os homens, crer na sua obra completa, vicária, em nosso lugar. Mas devemos obedecê-lo, não só como nosso Salvador, mas como nosso Senhor e Mestre, o nosso exemplo, aquele que devemos obediência, seguir após ele. Esses são chamados de justos. No verso 18. A vida do crente deve ser caracterizada por isso, meus irmãos. Por justiça. É interessante observar como ele fala do justo versus o ímpio pecador. Pecador. E nós costumamos nos chamar a nós mesmos de pecadores, não é? Nós somos pecadores. Essa linguagem precisa de um cuidado com relação a ela. É óbvio que em um certo sentido nós somos pecadores. E essa expressão revela humildade diante de Deus, por exemplo.
Lembramos daquela passagem entre a oração do fariseu e do publicano. Fariseu arrogante, obrigado que não sou como aquele homem. Mas o publicano, batendo no peito, sem olhar para o céu, ser propício a mim, ó Deus, pecador. Humildade, expressa humildade diante de Deus. Falar que somos pecadores expressa que nós temos uma noção da santidade de Deus, que comparado a Ele, o que é que nós somos? Nada mais do que pecadores. Essa expressão que todo homem tem quando vê a Deus, não é? Os profetas, Isaías, quando viu a Deus. O próprio Pedro, quando viu o Senhor Jesus, expressou isso. Retira-se de mim, pois eu sou pecador. Isaías caiu como morto diante de Deus, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no povo do meio de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Falar-se a si mesmo como pecador é reconhecer isso. Que existe uma distância infinita em termos de santidade entre Deus e o homem. Porém, no sentido mais estrito da palavra, no sentido mais bíblico, o crente não deve ser reconhecido como um pecador. Pecador, no sentido bíblico da palavra, é aquele que vive na prática do pecado. Esse é um ímpio. O crente não pode ser, eu sou um pecador. Alguém que peca. Essa não é a linguagem que a palavra de Deus usa para se referir aos crentes que estão andando com todo o temor diante de Deus. A palavra, as palavras que a Bíblia usa para se referir aos crentes são como essas que vemos aqui no verso 17. Eles são chamados de justos diante de Deus. São chamados de santos, irrepreensíveis, servos. Essa é a linguagem usada para descrever os crentes. Tome as cartas apostólicas. Paulo, Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Colossenses, a mesma coisa. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colosso. Romanos, a mesma coisa. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. 1 Coríntios, mesma coisa. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Filipenses, mesma coisa. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, aqui a linguagem é um pouco diferente, mas a mesma ideia. Com efeito, falando a eles, vos tornastes imitadores nossos e de Deus. Imitadores de Deus, isso é ser santo. E por aí vai, meus irmãos. O crente, ele não é o pecador. E nem pode ser. Pois ele não pode viver na prática do pecado. Essa é a comparação que Deus vai fazer. Aqueles que creem em Cristo e aqueles que seguem a Cristo, que obedecem a Cristo, que vivem em santidade, que têm uma vida íntegra, marcada pela justiça, por serem irrepreensíveis. Se você diz, eu sou um pecador, e isso caracteriza a minha vida, nesse sentido, que eu estou falando aqui da palavra, você está junto com esses que vão comparecer em outro lugar, que não justos de Deus. Mas é claro, podemos usar no sentido da humildade, no sentido da nossa comparação para com Deus. Somos pecadores. Importante compreender isso, meus irmãos, mas a comparação principal que o apóstolo traz é entre a vida dessas duas pessoas e o destino deles. Os que obedecem ao evangelho e os justos, esses, eles sofrem, é verdade. Primeiro vem por nós, ele diz. Primeiro o juízo começa conosco. O Senhor dá preferência ao seu povo, no seu julgamento difícil. E é por isso que a vida é do jeito que é. Porque o Senhor está nos testando, não está testando eles.
O Senhor sabe muito bem aqueles que o rejeitam. Ele não precisa de provas. As provas já estão coletadas. Os que estão na igreja é que são testados. A casa de Deus, os que professam pelo menos publicamente uma fé em Jesus Cristo, esses são testados primeiro. E o apóstolo Paulo diz, não é fácil, é com dificuldade que o justo é salvo, é com dificuldade que o justo é absolvido. Salvação não é fácil. Não é que é difícil para Deus. A salvação pertence ao Senhor e o Senhor obteve a sua salvação. A dificuldade aqui é perseverar até o fim. É crer durante toda uma vida, a despeito de toda perseguição, toda provação, toda dificuldade. É difícil, diz o apóstolo Pedro. O julgamento de Deus está nos queimando a todo tempo. E alguma hora talvez eu vá cair. É difícil. O próprio Senhor Jesus, ele fala dessa dificuldade, não é? Ele diz que nos últimos tempos, na grande tribulação, os dias terem que ser abreviados. Do contrário, diz o Senhor Jesus, ninguém se salvaria. O teste seria tão intenso, o fogo seria tão quente, que ninguém aguentaria a provação. Por isso esses dias foram abreviados, diz o Senhor. O Senhor diz em Lucas 13, os discípulos, na verdade, perguntam ao Senhor Jesus, em Lucas 13, verso 23, Senhor, são poucos os que são salvos? O Senhor responde, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É com dificuldade que o justo é salvo. Marcos 7, verso 14, ele diz, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ele. Mateus 11, 12, o verso diz, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A salvação não vem de graça. Ela é de graça, em um certo sentido, mas ela não é barata. Deixa eu corrigir a expressão. É dada gratuitamente por Deus, mas ela não é barata. Ela tem um custo. Temos que tomar a nossa própria cruz, morrer para nós mesmos para seguir a Cristo. Se você quer reter a sua vida e seguir a Cristo, você vai perdê-la no final. A salvação é difícil. O Senhor fica impressionado e até mesmo louvo a Deus quando um crente morre. Especialmente aqueles que morreram recentemente. Dona Esther, 97 anos, perseverando nesse fogo ardente que o Senhor sustentou. 97 anos, quase um século, andando com o Senhor Jesus, enfrentando todo tipo de dificuldade. E aquela senhora, enfrentou muita dificuldade. Toda a sua vida. Perseverou até o fim. No seu leito de morte, nos dias finais, numa UTI, está essa senhora dizendo, eu quero mais vida para falar de Jesus. Uau! Senhor Oswaldo, pai, avô do diácono Miquese, irmão Vitor, 87 anos servindo ao Senhor. Uma vida voltada para o Senhor Jesus. Dificuldade, mas perseverou até o fim. Das suas últimas palavras, deitado numa cama no hospital, Tamara me mostrou o vídeo, ela gravou na hora. Disse que foram das últimas palavras dele. Depois disso ele não falou mais, ficou em silêncio e depois de alguns dias morreu. As suas últimas palavras foi numa cama delirando, ele começou a pregar para a parede, falando da misericórdia do Senhor,
Impressionado. Uma vida tão dura e difícil, perseverar até o fim. Quando a gente olha para trás, a gente vê que muitos não perseveraram. Alguns já nos abandonaram. Quando a gente olha para frente, a gente pensa, quem será que ainda vai abandonar? É triste constatar, mas provavelmente alguns dos que aqui estão não suportarão as dificuldades da salvação. Irão abandonar. Deus queira que não. Mas é com dificuldade que o justo é salvo. Mas o apóstolo, interessante, ele traz essa perspectiva pesada sobre nós, para mostrar que é muito mais pesado sobre aqueles que não obedecem o Evangelho. Se primeiro vem por nós todo esse peso, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O pecador? É difícil, não é? Estamos no caminho da salvação. Imagina o destino daqueles que estão no caminho da perdição, diz o Senhor, diz o apóstolo Pedro. Se na nossa obediência somos provados e testados pelo fogo da provação de Deus temporal, na desobediência do ímpio, ele é destruído e totalmente consumido pelas chamas devoradoras de Deus. Esse é o seu destino. Se para nós Deus nos disciplina e nos testa por amor aos santos em Cristo Jesus, para com os ímpios, o pecador, os que não obedecem ao Evangelho, Deus emitirá sentença condenatória em ira sobre os pecadores. Se Deus envia aos seus filhos tribulações momentâneas, que não vão além das nossas forças, tribulações que o Senhor dá na medida apropriada para a nossa condição, para com o ímpio, Deus lançará castigos insuportáveis por toda a eternidade para com aqueles que rejeitam o Evangelho. Para nós é temporário, para com eles é eterno. Se Deus para nós, juntamente com a aprovação, Deus provém o livramento e nos dá o seu Santo Espírito para nos capacitar a enfrentar e a suportar todas essas dificuldades. Se Ele está conosco, segurando a nossa mão, por assim dizer, no vale da sombra da morte, Deus removerá qualquer gota de esperança de alívio para com aqueles que vivem no pecado. Nenhuma gota de água será lhe dada para aliviar das chamas e dos tormentos do inferno. Disse Lázaro, disse o homem rico para Lázaro, quando o Senhor Jesus falou. Se na nossa tribulação, meus irmãos, nós podemos invocar a Deus junto ao trono de graça e contar com graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna, e saber que mesmo nas chamas, o Senhor envia os seus anjos, espíritos ministradores enviados a nosso favor para nos sustentar até a salvação. Para com aqueles, Deus cerrará os seus ouvidos para os seus gemidos e ranger de dentes daqueles que estão em agonias eternas. É uma comparação aterradora. E se depois de toda a nossa aflição, nós temos a certeza que iremos para a presença de Deus,
Receberemos a coroa de glória que nos está reservada. Estaremos nos novos céus e nova terra, onde Deus habita com o seu povo, que jamais experimentaremos uma gota de sofrimento. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Onde eles vão comparecer? O ímpio e o pecador. Eu lhe digo onde eles vão comparecer. Onde eles vão? Eles vão, diz o Senhor Jesus, para a fornalha acesa, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 13, verso 41. Eles vão, como diz o Senhor em Mateus 22, verso 13, para fora, nas trevas exteriores, onde também há choro e ranger de dentes. Em Romanos 20, versos 13 a 14, nós lemos que eles vão experimentar, aliás, Apocalipse 20, 13 e 14, eles vão para o inferno e vão experimentar a segunda morte e o lago de fogo e enxofre. E o próprio Senhor Jesus diz em Marcos 9, 43, que eles vão para o inferno, para o fogo inextinguível. Fogo esse que nunca se apaga. E onde o verme que come a nossa carne nunca morre. Estaremos eternamente a apodrecer e a arder em chamas infernais, se não obedecemos ao Evangelho. Que comparação! É uma perspectiva eterna sobre o sofrimento presente. Vale a pena. É verdade, começa por nós. É verdade, é difícil. Mas é incomparável. Pois o nosso destino é a salvação. O Papa, essa semana, resolveu dizer que o inferno não existe. E que Deus perdoa quem segue a sua própria consciência. Faz o que acha que é certo. Deus perdoa. Jonathan Edwards, por outro lado, ele apresenta a comparação à luz do que Pedro nos diz, muito mais apropriada. Ele diz que a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar. E o único céu que os descrentes irão desfrutar. É verdade. Para nós, talvez, assemelhe-se ao inferno. Pelas chamas ardentes. Pela dor, pelas dificuldades, pelas oposições, pelos insultos. Porque o nome de Deus não é glorificado aqui. Para os ímpios, um céu de prazeres e alegrias, desfrutando, dando vazão a toda a sua carnalidade, buscando seus próprios interesses, fazendo o ídolo de si mesmos, sendo adorados por si mesmos. Mas é o único que cada um irão desfrutar. Onde eles vão comparecer? Meus irmãos, é isso que devemos ter em mente. E é isso que ele diz por último, não é? No verso 19. Por isso, compreendendo isso, tudo isso que foi dito a respeito do sofrimento, verso 19, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa é a conclusão, não é? Uma disposição perseverante em fazer o bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, isto é, compreendem que o sofrimento vem da parte de Deus. É Deus que ordenou, como juiz, Ele está nos julgando. Compreendam isso. E encomendem a sua alma ao fiel Criador. Entregue a sua alma a Ele. Encomendar quer dizer isso. Entregue aos cuidados dEle. Ele vai assegurar-se do destino da sua alma. Faça isso ao fiel Criador.
Como Criador, Ele é aquele que tem todo o poder, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e tem poder para sustentar a sua alma. Como fiel, Ele é aquele que cumpre as suas promessas. E Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele prometeu estar conosco na fornalha, no vale da sombra da morte. Ele prometeu nos sustentar todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o fiel Criador. Aquele que promete tem poder para cumprir o que prometeu. Entregue-se a Ele e não se desanime. Persevere fazendo o que é bom. Pratique o bem. Continue seguindo após Cristo. Continue tendo Ele como seu mestre, seguindo os seus exemplos. Olhamos para os ímpios, eles parecem felizes, estão prosperando, não é? Ficamos desanimados. Mas quando olhamos o destino eterno, dá um fôlego de vida para continuar. Não é essa a indagação do salmista no Salmo 23? Salmo 73? Salmo 73 é um salmo muito conhecido. Quando o salmista, fazendo comparações entre a sua vida e a vida do ímpio, ele quase desfaleceu. Lá no Salmo 73, ele diz que ele olhou para os ímpios e viu, neles não há preocupações. O seu corpo é sadio, é nédio, eles são fortes. Parece que eles não compartilham das canseiras dos mortais. Vivem para a iniquidade, bebem iniquidade como água, ainda zombam de Deus. Eles dizem, como sabe Deus? Acaso Deus é juiz? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles zombam de Deus, estão aí, ó. E o salmista confessa que diante dessas considerações, ele pensou, realmente vale a pena? É isso que ele diz no verso 13. Ele disse, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois eu sou afligido de contínuo a cada manhã, castigado. É inútil a piedade, ele disse, pois o que eu experimento é castigo. Os ímpios saudáveis, até que, diz o salmista, Salmo 73, ele entrou no santuário de Deus e atinou para o fim deles. Atinou para onde eles iriam comparecer. E que ele compreendeu que certamente o Senhor os coloca em lugares escorregadios e haverá de os fazer cair na destruição. E que de súbito eles ficarão assolados e totalmente aniquilados de terror. Quando a comparação é feita pela perspectiva eterna, o salmista ganha novo fôlego para servir a Deus. E ele conclui dizendo, quanto a mim é bom estar junto a Deus. No Senhor, Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Em outras palavras, eu encomendo a minha alma ao fiel Criador. E continuarei seguindo a piedade. Vivendo para Ele, conservando puro o coração, pois não é inútil, não. Eu lhe pergunto em conclusão, com toda honestidade, você pensa em desistir? Às vezes você pensa em olhar para trás, você olha para trás, dá uma olhada assim no retrovisor, o que era a sua vida antes. Fala, é melhor talvez eu voltar para o Egito. Lá tem cebola, não era assim que Israel falou? Lá tem cebola no Egito. E aqui nós só temos o vil maná. Não desista, meu irmão. Atine para o fim daqueles que voltaram. É difícil, é. Esse deserto é escaldante.
Como Israel passou, é difícil, é luta. Mas estamos caminhando rumo à terra prometida. Jerusalém celestial. Lá vamos chegar. Lá teremos descanso. Lá gozaremos de plena felicidade, fartura na presença de Deus com Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, Cristo desistiu da sua salvação? Quando ele contemplou as dificuldades que foram pesadas, pois o fez cair de joelhos com o rosto em terra, suar gotas de sangue e clamar a Deus. O que ele fez foi, ele entregou a sua alma ao fiel Criador e perseverou. Ele desistiu? Não, ele não desistiu. Você vai desistir. Não desista. Persevere. Persevere nas lutas na sua família, como ele fala anteriormente, com maridos incrédulos que se opõem à sua fé, com esposas incrédulas que se opõem à fé. Persevere no trabalho, com chefe mau e vil, e com as tentações para ceder à mentira, ao roubo, para ganhar mais. Persevere na pureza. Persevere seguindo após Cristo. Persevere tomando a sua cruz. É uma doce cruz, mas o fim é a glória. O caminho da glória é o caminho da cruz. O que Pedro nos ensina? Que o Senhor nos dê força. Uma perspectiva eterna e espiritual sobre as nossas dificuldades presentes. Para que pela fé e não pela carne possamos andar nessa vida. Perseverando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, sem jamais desistir. Ser fiel até a morte, diz o Senhor. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém.